Olá, meus amigos! Como é que vocês estão? Começando aí essa live, esse projeto hoje. Eu quero que vocês comecem a chamar aí os seus amigos, seus contatos. Venha aqui participar para ouvir uma história incrível hoje. Vou chamar minha convidada já para ela estar junto aqui com a gente. O Instagram? Agora Oh, sim. Eu aqui tentando, Vivian, te chamar. Faz tanto tempo que eu não faço live que até mudou, né? Eu vi agora que mudou, tem um bonequinho do lado. mudou bastante coisa. Foi sim. Vamos chamar aí, convidar as pessoas para participar, para estar Vamos, junto com a vamos sim. gente. Quem você tá aí, chama umas 10 pessoas para participar Vamos lá. e acompanhar. Vamos Tô lá. chamando aqui os amigos. Só não posso te chamar, né, Vivian? Porque você já tá aqui. Não, não dá. Acho que eu chamei umas 15 já. Eu também tô chamando todos os contatos que aparecem aqui para mim. Bom, quem estiver aí entrando, vai chamando, porque vai ser muito legal esse bate-papo que nós vamos ter. Como eu falei ontem no vídeo, é, essa série de vídeos, na verdade, eu vou começar isso para poder mostrar para vocês que por trás, né, de uma viagem para fora, seja morando fora, seja você fazendo uma viagem, eu até brinquei ontem quando eu falei de vir para Disney, né, de ir para Disney, eu nunca fui e não tenho tanto esse desejo de ir. Claro que eu quero ir, mas não é um desejo. Creio que eu tenho mais vontade de ir para a Índia. Mas para mostrar aqui de trás de todo esse passeio em si, né, de toda essa experiência, tem uma história, que tem um processo, que há dificuldades, que há conquistas, que há um processo a se passar. Então é isso que eu quero começar a mostrar para vocês, que desde que você surge no seu coração o desejo de fazer uma viagem, automaticamente você já tem que iniciar algo. E vocês vão ouvir aí no decorrer das histórias. Hoje nós estamos com a Vivian, logo ela vai se apresentar. Eu quero me apresentar também para vocês que estão conhecendo aí, não me conhecem. Eu me chamo Nádia Morim. Agora, dia 1º de fevereiro, nós duas, né, Vivian? Vamos fazer aí 8 anos que nós tivemos nossa primeira experiência internacional, que viemos aqui para a Europa. A Vivian vai contar mais detalhes também. Sou analista de sistemas e agora também na área de empresária digital. E sou de São Paulo, capital, cresci em Suzano, enfim, tenho 39 anos, sou solteira, enfim, isso. E eu deixo agora a Vivian se apresentar também e que vocês, como eu disse, convidem seus amigos para participar, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito enriquecidos. Se vocês tiverem algumas perguntas, por favor, façam. Dentro do que a gente está falando, para não perder o foco. E acompanhe com você, Vivi. Bom, boa tarde para todos, boa noite, né, para os que estão aí na Europa, boa tarde para quem está aqui no Brasil. Assim como a Nádia falou, eu sou a Vivian e tive a honra de ser convidada para essa live. Realmente vão fazer 8 anos aí que nós tivemos a nossa primeira Uhum, experiência, né, de viagem internacional e fica ligado aí que tem bastante coisa que a gente vai comentar, que eu vou contar para vocês. Eu também sou formada na área de TI, né, como analista de sistemas, e uhum, atualmente eu trabalho enquanto CLT para uma empresa, mas eu também empreendo. Então, eu sou especialista em transição de carreira já há mais de 10 anos, uhum, trabalho com isso, né, em mentorias, em conversas, em bate-papos, em eventos. Então, eu também levo todo esse processo aí para as pessoas. Depois vocês vão saber um pouquinho mais de mim aí, né? Mas uhum, tem bastante coisa interessante para contar, bastante história interessante para você que você tem interesse aí, talvez, de morar fora, não sabe como funcionam as coisas, como que é, né? O perfil da Nádia vai ser exatamente trabalhando também para esse lado, para contar um pouco a história, como funciona.
e para que você, né, se você quer morar fora, o que você pode fazer. Então, fica ligado, gente, tem bastante coisa. Eu quero agradecer cada um de vocês que está aqui. Então, Uhum. chama pelo menos mais 3 amigos aí para a gente ter aquele bate-papo e segura aí na cadeira, que tem bastante coisa para contar. É verdade. É isso que eu ia falar também, agradecendo quem está entrando aí. Fiquem até o final. A live vai durar no máximo 1 hora, não é muito tempo, apesar que a gente tem muita coisa para contar. Em 1 hora não se conta, mas a gente vai tentar É. resumir aí a experiência nesse tempo. Então participem. A gente vai deixar, vou deixar a live gravada também. Mas eu creio que é importante você participar, porque quem está aqui online ao vivo tem a oportunidade de nos perguntar ao vivo. E às Isso. vezes a sua pergunta é a pergunta de muitas outras pessoas. E vocês fiquem livres, tá bom? Então, começando aí com as nossas perguntas, começando. é, Antes de você ir, né, Vivi, eu te conheço aí já na verdade, há 9 anos, né, que a gente se conhece, porque Sim. começou no processo, eu ainda não contei para vocês, nos vídeos que eu fiz, eu só contei até a parte do ir atrás do passaporte, eu não continuei. Então, naquele processo ali, a gente começou a fazer reuniões, que aí a Vivi vai contar um pouquinho. Então, ali a gente se conheceu. Então, antes disso, eu quero saber, antes de acontecer isso que fez a gente vir para a Europa, você tinha desejo de morar fora? Como é que você pensava isso de morar fora? Olha, na verdade, esse processo de morar fora é uma história bem longa para outro período, né? Mas é algo que estava no meu coração desde pequena. E eu não sabia Uhum, muito por que isso estava acontecendo. Ao longo dos anos, eu fui crescendo e fui entendendo algumas coisas, né? E aí, para quem não sabe, né? Eu também sou cristã, então tive algumas experiências aí ao longo da minha caminhada e isso começou a uhum, crescer. Então, eu sempre tive vontade, sim, de morar fora, sempre tive desejo de morar fora, só não sabia muito como uhum, fazer e como começar, né? E ao longo dos anos as uhum, coisas começaram a se encaixar meio que como um quebra-cabeça, sabe? uhum, uhum. Que legal. Geralmente é assim mesmo, né? A maioria das Sim, pessoas crê que é sim. assim, né? E como foi a sua experiência, né? Eu quero que você conte como é que foi a sua experiência de sair do Brasil, desde o processo que começou, quando você viu que surgiu a oportunidade, como é que foi para você? Olha, até isso acontecer, eu fui taxada de doida, fui taxada de louca, Uhum, né? Porque a gente escuta muito essa palavra, você é improvável, né? Ah, mas quem é uhum, você? Você não tem dinheiro para nada, né? E para quem não sabe um pouco da minha uhum, história, eu vim de uma família muito simples, né? Eu cheguei a uhum, passar fome, cheguei a passar frio, tive muita dificuldade, não tinha roupa para usar. Então, assim, eu passei uma infância muito complicada, né? E, assim, uhum, para todo mundo era assim: essa menina é louca. O que ela vai querer fazer fora do país? Mal consegue se manter dentro do país que ela mora? O que ela quer? É louca? uhum, Né? Tem alguma uhum, coisa errada com ela. Mas eu nunca deixei de sonhar. Eu nunca deixei de fazer com que isso ficasse vivo dentro de mim. E é uhum, interessante, né? A gente escuta muito. Às vezes, quando a pessoa está muito apaixonada, ela só fala na pessoa o tempo inteiro, aquela coisa louca. E comigo uhum, era isso, era uma paixão. Então, eu só falava, no meu caso, né? Nós fomos para a Alemanha, primeiramente. Então, eu só falava uhum, Alemanha, porque Alemanha, porque Alemanha, tudo que era Alemanha, meu olho brilhava. Então, esse uhum, processo começou a crescer dentro de mim ao longo dos anos. E aí, quando surgiu essa oportunidade, você fala: meu Deus do céu, agora? E aí, né? Eu vou fazer o uhum, quê? Tá batendo na minha porta, como que eu faço? E na época, eu estava trabalhando, eu estava ganhando muito bem numa empresa, eu troquei de uhum, empresa para ganhar muito mais. Então, eu estava numa questão profissional muito estável, numa questão assim muito boa profissional. uhum, Só que eu estava uhum, disposta, por mais medo que eu tivesse, eu estava disposta a largar tudo. Estava disposta uhum, a largar tudo para poder ir atrás do sonho, né? E assim uhum. aconteceu. É que são muitos detalhes também para contar, né? Claro, claro. Mas, é, resumindo assim, mas que de repente eu perdi o emprego, não consigo explicar para vocês como foi. Eu simplesmente fui Uhum, mandada embora de um dia para o outro. Mas uhum. pasme, né? Eu tive um sonho antes de que eu seria mandada embora. Olha que esquisito, que bizarro Que isso, né? forte. E aí, depois de uns dias, eu fui mandada embora. E aí, num Uhum, contexto muito complicado, fiquei triste, chorei, porque você se preocupa com dinheiro, com as contas. A gente é ser humano, a gente se preocupa com tudo, a gente quer tudo muito uhum, estável na vida da gente. E eu me uhum, preocupava com isso. Só que aí foi que as coisas começaram a acontecer de uma forma que eu menos esperei. Começou a vir dinheiro de tudo quanto era lado, eu comecei a receber dinheiro na minha conta, não sabia de onde que vinha. Algumas eu sabia uhum, de onde vinha.
eu comecei a receber coisas que muitas pessoas começaram a saber aos poucos que eu queria ir embora, e que eu ia embora através disso, né? Para quem não sabe, eu fui Uhum, através de uma missão, né? Nós fomos por uma missão da igreja que a gente fazia parte, e aí as pessoas uhum, começaram a saber. E aí eu comecei, a gente fala, né? A gente começou a receber oferta, começou a receber um monte de coisa, e eu falo para vocês que, assim, eu saí daqui para ir para lá com todas as minhas contas pagas. uhum, Todas, sabe que são todas as contas pagas? Eu tinha comprado um celular, eu tinha feito, acho que eram 12 prestações, alguma coisa assim, na época que uhum, começaram os smartphones, olha só, meu Deus, que vergonha. uhum. E eu tinha várias prestações para pagar. Uma pessoa virou para mim e falou assim: quanto falta para você viajar para lá? Quanto falta de dinheiro para você? Eu falei: você quer saber exatamente? Não, eu quero saber. Aí eu peguei e falei: falta X. Putz, cara, X eu não posso te dar, que eu vou ter problema com meu marido se eu fizer isso. Mas eu Uhum. vou ver o quanto que eu consigo te ajudar. Gente, foi 50% do valor que eu precisava. Eu paguei Nossa. todas as contas, paguei, quitei o celular. Eu fui com tudo, tudo, tudo certo, com dinheiro no bolso para entrar no país, com roupa. Eu fui assim, eu ganhei casacos. Gente, aconteceu tanta coisa. Quem acredita em milagre? Pois Que é. milagre! Foi um troço louco, 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 louco. E assim, eu vivi meu sonho, né? É Uhum. engraçado, gente, até um parênteses aqui. Quando a gente vai para fora, você fala: poxa, como é que eu vou entender a língua de lá? É. Tudo bem, você precisa se preparar um pouco, você precisa estudar um pouquinho, tem tudo isso daí, né? Mas Uhum. assim, eu vou contar um fato curioso. Pode parecer bobeira, pode parecer coisa de criança, mas para mim fez muito sentido. Quando eu cheguei lá, eu nunca tinha ido para um lugar que tinha outra língua. Eu só estava acostumada com Uhum. português aqui, alguém enrolando alguma Uhum. coisa, outra ali no Brasil. E quando Uhum. a gente desembarcou, né, ali no aeroporto principal, a gente só escutava alemão, só escutava alemão. E é engraçado porque parece sopa de letrinha. Sabe quando você É. escuta assim, blá, 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 blá? Eu falava: meu Deus, onde que eu tô? E eu E ficava era um blá, deslumbrada. né, um blá que parecia que tava xingando a gente, né? Gente, mas é muito engraçado, sabe? E o interessante é que depois que vão passando os dias, por exemplo, acho que uma semana mais ou menos, o seu ouvido Uhum. começa a se acostumar. Mas até Sim. lá é muito esquisito. E o seu ouvido, ele meio que, assim, ele pede, pelo amor de Deus, uma palavra em português. Mas Uhum. é uma experiência muito boa. Nossa, é tanta coisa para contar, gente. Realmente, uma live só, uma hora não rola. É verdade. Lembrando, só para dar um parênteses aí, eu quero agradecer quem está entrando agora. Convida aí amigos que vocês têm, bota aí o aviãozinho, convida no mínimo 3 pessoas para estar participando. Se vocês tiverem perguntas aqui, façam perguntas também, tá bom? E Sim, é voltando bom. sobre isso, da experiência, né, Vivi, falando um pouquinho de mim, eu também tinha esse desejo, né, quando era criança. Eu lembro de um fato que não tem nada a ver por eu ter vindo para Madrid, só que eu tenho uma tia que está aqui há quase 25 anos. E eu lembro que Uhum. quando eu tinha uns 13, 14 anos, ela me mandou uns postais, uns cartões postais daqui de Madrid. E eu olhei aqueles postais, sabe, super bonito. Até agora, quando eu fui para São Paulo, eu tentei buscar, mas eu não encontrei. Só que sei que está guardado. Quando eu for de novo no Brasil, eu vou trazer para cá e vou mostrar para vocês. Ou de lá eu mostro também. E quando eu olhei essas fotos, eu tinha 14 anos. Já fazem 15 anos isso. Eu olhei as fotos e falei, minha mãe estava junto, né? E eu falei, um dia eu vou estar em Madrid. Aí minha mãe olhou para mim Olha, assim, sonha, menina, pode sonhar, tipo, sabe, olha. desdenhando, né, de que nunca Tá iria acontecer, viajando, porque, né? né, viajando na maionese, porque a maioria pensa, a gente veio de uma família simples, né, eu também vim de uma família simples, que as improváveis, que jamais imaginaria estar morando fora do país, né, isso, uma coisa seria mais que impossível, né? Então, isso me marcou muito, porque em 2014, quando eu cheguei aqui, porque a princípio nós fomos primeiro para a Alemanha, só que infelizmente não deu Isso, certo lá, que depois a gente verdade. conta mais detalhes. Então, a gente chegou na Alemanha, em Berlim, em fevereiro, e em julho eu vim aqui para Madrid. E quando eu cheguei aqui em Madrid, aí liguei para minha mãe para falar que tinha dado tudo bem, né? E tudo mais. Aí ela pensou e falou: Nossa, você lembra quando você tinha 14 anos, você falou que você ia estar em Madrid e você está aí, ó, tá vendo? A gente não Olha, pode.
Então, é algo que nós deixamos para vocês. Não deixe que ninguém limite os sonhos de vocês. Sabe, eu sempre fui uma pessoa que eu jamais deixei ninguém limitar aquilo que parecesse mais louco possível. Né? Isso de mudar, aí o que eu pensava? Quando era criança, como eu sabia que eu queria, né, que de alguma maneira eu iria para fora, eu não imaginava que seria Europa, mas eu jogava futebol quando era criança, né? Então, eu sonhava de estar na seleção brasileira. E eu sabia que aqui na Europa tinha os vários times bons, né, que investiam muito no futebol feminino. Só que eu não sei por que que eu não pensei, mas também hoje eu entendo que Deus ele sabe também como nos direcionar, né? Porque eu Sim. nunca pensei naquele tempo de vir, porque podia ter surgido oportunidades de eu vir jogar aqui. Mas não aconteceu. Então eu imaginava que ia ser no futebol e depois com as missões, né? A gente acabou parando aqui. Então, mas nessa questão do futebol, eu tive uma experiência que aí quem vai acompanhando os meus vídeos vai saber dessa história, mas só para dar uma pincelada, eu também fiz essa loucura de jogar bola no Rio de Janeiro. Eu larguei tudo em 2003, com 20 anos. Foi uma loucura, porque eu estava entrando no terceiro ano de faculdade, larguei tudo, fui sem dinheiro para morar, fui sem conhecer as pessoas, loucura. Eu vou contar os detalhes. Então, ali eu vi, depois de muitos anos, você começa a ver que, na verdade, essa aventura que eu passei, inclusive com os familiares que na época eu pensava, porque era um sonho, eu sempre pensei que é melhor eu me arrepender por ter tentado, por ter feito algo. Claro que assim, não vou matar alguém, tá, gente? Mas se tem a ver com algo que vai te trazer crescimento, eu sempre pensei, é melhor você arriscar e se arrepender por ter feito, porque você aprendeu que não precisa fazer mais, do que você nunca ter tentado. Então, isso eu vi que se eu não tentasse esse sonho que eu tinha no meu coração, eu nunca ia, eu ia passar o resto da minha vida pensando que eu não poderia. Então, naquele momento, eu era nova, tinha oportunidades, aí surgiu uma oportunidade de tentar fazer parte do Fluminense lá no Rio de Janeiro. Infelizmente não deu certo, mas depois de 3 meses eu voltei para São Paulo e aprendi que realmente não era o meu propósito de vida ser jogador de futebol e voltei para. No ano seguinte eu voltei para a faculdade. Mas ninguém me limitou, sabe? Foi um momento muito difícil ali de ter passado na minha vida. Só que a oportunidade de você ir concretizar um sonho, ninguém pode limitar vocês. Então, isso da Vivian, e nós ouvimos, e eu creio que muitas pessoas que estão ouvindo aí a live e que vai ouvir depois, os próximos entrevistados, com certeza muitos vão falar sobre isso. De que as pessoas falam que não vai dar certo, de que é impossível, que você não tem dinheiro, que você não vai saber falar o idioma, que você não vai conhecer gente, enfim. Então não se limitem a isso, porque nós somos a prova vivas que funciona. Nós viemos para a Alemanha. O que a gente entendia de alemão? Dankeschön. Guten Morgen. Gente, Pouquinho. isso, olha só, você falou agora, eu lembrei. Durante esses meses que eu fiquei lá, né, com você, tudo, eu lembro que o que eu mais comia era McDonald's, porque era mais prático, era mais fácil, mais rápido do que falar e era muito objetivo. Agora, se você vai num restaurante, eu ia em restaurante, eu não ia acompanhada com alguém que conhecesse melhor o alemão, porque se fizesse qualquer outra pergunta, eu parava, eu ficava. Aí a gente só ficava, Entschuldigung, tipo, desculpa, não sei, né? Eu só pedi o inglês, claro, e a gente não conseguia nem pegar o inglês, né? Eu tentava falar algumas coisas de inglês. Eu tentava falar espanhol, porque eu falava um pouquinho, mas falava. E assim, os alemães gostam muito de praticar espanhol. Eles gostavam mais de ouvir o espanhol, porque eles passam muitas férias aqui na Espanha, do que o inglês. Então, se você falasse inglês, eles fechavam mais a cara ainda. Já tinha a cara fechada, fechava mais a cara. A cara deles é fechada pela cultura, tá, gente? Eles não são frios, eles são super abertos. Se você parar, a hora que eu penso que os alemães, eles são introvertidos, é diferente de ser frios, porque a gente teve muito contato com os alemães e não são, assim, tudo o que pensam. E, claro, a voz dele no começo parece que tá brigando com a gente, mas depois que você acostuma, fica doce, né, a voz deles. Ai, tô apaixonada.
E dentro disso, qual que foi, Vivian, para você as maiores dificuldades dentro desse processo de você, o processo de você ir, o processo de você ficar, porque você ficou 3 meses lá em Berlim, como é que foi? E também quero que você fale o processo de você voltar, porque você voltou para o Brasil, como é que foi esse processo? Porque eu sei que não é fácil voltar. Bom, como é que foi? Conta pra gente. Bom, o processo de ida foi um processo de muita expectativa, né? Eu estava muito Uhum. ansiosa, eu queria que aquilo chegasse logo, eu queria conhecer um país novo, eu queria sentir como que era um frio negativo, eu queria ver neve, eu queria ver muita coisa, né? Então, assim, Uhum. foi uma expectativa muito alta em muita coisa, né? Por mais dificuldades que eu tenha passado, né? Às vezes a gente passa mesmo, né? É bom até que vocês saibam, porque às vezes a gente Claro, passa dificuldade dentro da nossa própria família, né? Então claro. a gente às vezes acaba sendo taxado, como a gente falou aí, de louco, de maluco, ou você está largando sua família, você está abandonando sua família, e não é bem assim. Irresponsáveis, Exatamente. Só que assim, rebelde. isso, e a gente precisa entender o seguinte, que os processos nas nossas vidas são individuais. Então, Uhum. se você tem uma caminhada, e muitas vezes as pessoas que não estão com você por um motivo ou outro não aceitam ou querem te colocar para baixo, você precisa pesar isso. Então, eu Uhum. enfrentei esses tipos de coisas também. Eu passei por esse Uhum. processo que eu falei para vocês, né, de ganhar dinheiro, de receber dinheiro de onde eu menos esperava, de receber roupas e tudo mais. Esse processo de ida foi um processo de muita ansiedade, né? Por nunca Uhum. ter saído do país, ser minha primeira viagem, ter todo esse processo junto. E aí, Uhum. chegando lá, as dificuldades que eu encontrei, querendo ou não, foi Só, ali. só um parênteses, Vivian, só para dessa primeira parte. Então, um dos maiores desafios que vocês provavelmente vão enfrentar, seja para morar fora, aí seja fora do país, fora para outro estado, eu até falei em outro bairro, provavelmente vão ser dos que estão perto de você. Então, não estranhe isso. É normal. Mas não durante esse tempo a gente começa a pensar que não é porque as pessoas querem também fazer você desistir, mas é porque elas também querem te proteger, para que você não sofra. Só que lembrando, o sofrimento também faz parte da vida. Se a gente não sofrer, não que a gente vai buscar o sofrimento, tá, gente? A gente não é sadomasoquista, não. Mas o sofrimento faz a gente se tornar pessoas maduras. Então, o que a gente tem que ter claro é se realmente há propósito da gente fazer aquilo. Eu penso muito nisso. Não adianta eu querer conquistar o mundo se não tem propósito para isso. Não adianta. Não vai funcionar. Sim, Então, a mesma coisa vocês. E lembre-se que os que estão próximos são as pessoas que mais vai sentir que não vão te motivar. Mas não, às vezes, a maioria das vezes não é por mal, mas sim porque elas querem te proteger para você não sofrer. Tá certo? Continue aí, Vivian. Desculpa, só queria fechando imagina, parênteses. imagina. Tranquilo, é importante a gente falar isso, porque senão a gente levanta uma bandeira de guerra nas famílias, e não é Uhum, certo, uhum. né? Não. O que não pode ser colocado redoma. A gente precisa Uhum, viver e deixar muito bem claro, né? Que a gente continua amando eles, e que independente das uhum, dificuldades, a gente vai contar com eles se precisar. É algo que precisa ser muito bem ajustado, bem alinhado, né? E uhum, assim, lá realmente uma das maiores dificuldades que eu encontrei foi a língua. Eu consegui uhum, estudar 4 meses antes de ir, porque não sei se vocês sabem, algumas pessoas já devem saber. Para a gente conseguir uma escola para uma língua diferente de inglês e espanhol é muito mais difícil. Você precisa formar turma, você precisa ter o dinheiro que às vezes é mais caro. uhum, Então eu consegui fazer 4 meses antes, imagina? 4 meses, minha uhum, professora ficou louca. Ela falou assim: como que em 4 meses você vai? Espera pelo menos 6 meses. Eu falei: não dá, a data está uhum, marcada, eu preciso ir. Né? Eu falei para ela: não tem uhum, condição, eu já estou com tudo pago, não dá. Ela: ai meu Deus do céu. Eu falei: vai dar tudo certo. Né? Então eu fui com a cara uhum, e com a coragem, mas eu encontrei dificuldades na língua. Eu tinha problemas de ter vergonha de errar as palavras. Naquela época eu tinha muita uhum, vergonha de expor as minhas dificuldades, de expor, assim, pagar mico, falar errado em outro país, coisa feia. Você tinha que ter se uhum. preparado. Mas isso era aqui, ó. O Sim, problema sim. era meu, né? Então, assim, Uhum, crianças não façam isso em casa. Se preparem, mas vão, né? E eu fui, encontrei dificuldades na língua, como eu comentei com vocês. E, assim, algumas coisas com relação à cultura foram chocantes para mim. Chocantes em que uhum, sentido? Nossa, mas você ficou horrorizada? Não. Porque nós brasileiros estamos acostumados com uma coisa acontecendo de uma forma no país.
Quando a gente vai para um outro país, por mais que você estude a cultura do país antes de ir, por mais que você queira, né, conhecer um pouco, mas quando você está lá, você sabe que a coisa é diferente. Lá tá lá, você tem que resolver a regra do país, não tem jeitinho brasileiro, não adianta você querer dar o seu jeito, as suas coisas. Tanto que eu vou até contar uma história para vocês aqui bem rápido. Uns dias antes de eu voltar para o Brasil, lá tinha, ainda tem, né, esse processo de você comprar os seus bilhetes de transporte. Hoje em dia, aqui no Brasil, tem bilhete único, né, São Paulo e tal, mas na época, quando a gente saiu para ir para fora do país, não tinha. Era só dinheiro, e passe, alguma coisa assim. E lá, como é que funciona? Hoje em dia, eu acho que deve ter cartão na Alemanha, mas na época era papel, e você comprava por semana, por hora, por dia. E eu comprei para uma semana. E eu tinha ido viajar, passear um dia, e eu falei, isso aqui dá, eu abasteço no dia seguinte. Eu toda feliz dentro do trem, achando que estava tudo certo. Entraram, porque eles costumam entrar lá, entraram, se apresentaram os fiscais, pegaram meu bilhete e me chamaram para fora do vagão. Eu falei, puxa, mas o que eu fiz? E eu não sabia falar alemão direito, eu fiquei desesperada, eu tremia. Eu falei, meu Deus, eu vou ser deportada, eu vou ser presa. Já passou um monte de coisa na cabeça. Aí eu consegui ligar para uma amiga, né? Com certeza você vai saber quem é depois, né? Sim. Eu liguei para essa amiga, muitos anos morando lá, conseguiu falar com eles e eles explicaram o que aconteceu. E eu falei para ela, eu falei, fulana, eu não tô errada. Eu falei para ela, tá certo, só vai comprar amanhã. Olha a data, mostrei. Ela falou assim, Viviane, o negócio é o seguinte, aqui não é Brasil. Aceita o que eles estão te falando, receba essa multa e depois a gente conversa para a gente pagar. E eram os meus últimos 40 euros no bolso, né? Para quem não sabe, eu fazia a faxina lá para poder ganhar dinheiro, para poder pagar a escola de alemão, vários outros itens, várias outras coisas que a gente fez também. Enfim. E eu só sei que assim, eu passei um carão. Eu fiquei super envergonhada. Eu falei, como assim? Então, se é aqui no Brasil, a gente senta, quer conversar com o fiscal, quer às vezes molhar a mão do fiscal e que não sei o quê, que não sei o quê. Lá não tem conversa, meu bem. Não tem. Pegou seus dados, passaporte, eu saí com um papelzinho ali, bonitinho, de multa. Antes de voltar para o Brasil, eu precisei pagar essa multa. Por quê? Porque eu não queria ficar enroscada, porque lá eles puxam todas as informações. Né? Se eu quisesse voltar depois, como seria? Então, assim, uma das dificuldades, além de ser a língua, é a questão da cultura, de que não que eu quisesse dar jeitinho brasileiro nas coisas, mas, assim, eu sempre gostei de tudo muito correto. Só que tem coisas que eles são rigorosamente certos. E isso te dá um choque. Você fala, nossa, mas precisa de tudo isso? Então, isso me serviu muito, isso me trouxe muita lição, né? Quando eu voltei para o Brasil, isso me trouxe... Como que eu vou falar? Eu costumo falar, né, nas minhas lives, nas coisas assim, mais músculo para as coisas. Eu comecei a entender o mundo de uma forma diferente. E como a Nádia comentou, não foi fácil voltar, né? E eu passei esse período aí. E eu não quis ficar ilegal, fiquei com medo de muita coisa, né? Confesso aqui para vocês que eu fiquei com medo de verdade de sair na rua e assim, sabe aquelas pessoas que saem na rua, já fica com medo, vê um policial sair correndo? E eu tinha muito isso dentro de mim, sabe? Não, Porque, sim, lá na Alemanha eles iam nas casas, né? Essa é a questão. Lá realmente eles iam nas casas, né? E, legal. sim, como a gente foi com carta convite pela instituição, ia dar problema, não era só pra gente, ia dar pra instituição também. Então a gente se preocupava muito isso, né? Eu fiquei 6 meses lá, mas eu fiquei legalizada porque estava tentando visto de estudante. Porque, não sei se vocês sabem, para você vir para a Europa, nós brasileiros nós podemos ficar 90 dias como turista. Não precisa de visto. A partir daí, você já tem que ter um tipo de visto. Aí, como logo que você voltou, lembra que eu estava no processo, né, de visto de estudante? Aí eles me deram mais 3 meses, então pude ficar 180 dias. Infelizmente não deu certo o visto lá de estudante, mas não fiquei legal lá. Fiquei legal aqui na Espanha, né? Mas aqui é outro processo, aqui é outra. É um pouco diferente, aqui eles são um pouco mais. Tem sim, deles. Não vi na casa, mas não é tão rigoroso como na Alemanha ou a própria Inglaterra também, que a gente sabe que tem isso também deles na casa, principalmente se é denúncia. Então eles são bem rigorosos mesmo. Então, até falando disso, sobre os vistos, para vocês saberem, nós brasileiros nós não precisamos, para vir aqui para o espaço Schengen,
Não precisamos de visto. Apesar que agora em 2022 você precisa preencher um formulário e pagar uma taxa, né? Eu não sei como é que é esse processo, porque é algo novo, É, para vir. para Só que não é terminar. como se fosse um visto, é simplesmente para controlar quem está entrando no espaço da Europa. Isso aqui no espaço, porque para ir para a Inglaterra, outro sai fora do espaço da União Europeia, né? Então, se planejem bem a questão de se você vai ficar mais tempo, há maneiras, há Sim. países que é mais fácil. Eu, quando as pessoas me perguntam onde tem que ir, uma das coisas que eu sempre falo é aonde tem um propósito, que aí é Deus que tem que falar onde você tem que estar. Mas tem países que é mais fácil que outros estar, né? E há maneiras. Hoje você consegue visto de estudante muito mais fácil. E nós brasileiros, nós temos essa vantagem que a gente pode estudar idiomas em qualquer parte do mundo e pode conseguir esse visto. Só cumprir os critérios, então isso é importante. Mas se tiver, né, a loucura e você tem certeza que é para vir, porque eu sou a prova disso e você não se importa de ficar ilegal, não que eu aprove, não incentivo você a fazer, porque você precisa estar muito bem emocionalmente para poder passar pelo processo, apesar que eu passei nesse processo e eu não achei tão difícil, porque eu até ia pedir informação para a polícia. Então, para mim foi como se eu tivesse meu passaporte europeu. Não viajei, eu cheguei, mesmo estando legal, fui para Paris, fui para Portugal, então tem países que dá para você viajar. Só que hoje com Covid eu creio que é um pouco mais complicado você fazer isso. Mas se Exatamente. planejem, não façam. É legal a nossa história de contar, mas você precisa ter muito emocional para poder suportar o que a Isso. gente suportou, porque tinha horas que nós duas lá em Berlim a gente chorava, a gente se reunia lá na igreja, a gente chorava porque a gente passava muita coisa, era muito complicado o dia a dia, sabe? A Nossa. gente tinha que pagar, a gente vivia de oferta. E as ofertas que a gente recebia eram de pessoas daqui do Brasil e não era o suficiente porque a gente precisava. Só sei que a gente precisava no geral, né, Vivi? O que eu lembro, e era o mínimo, pelo menos uns 300 euros. E na Na época, época acho eu que o tava salário mínimo era 400, né? 400, 400 e pouco, eu acho. lá, não, era mais caro lá, creio. Era mais, Não né? lembro. Aí eu lembro que eu fui pesquisar, lembrando, a cotação era 2,70 mais ou menos. Para comprar 1 euro, você te pagava R$ 2 e pouco, então era mais barato, né, 8 anos Sim. atrás. Então, quando as pessoas transferiam dinheiro, que era muito para elas aí no Brasil, mas quando transferia aqui para a gente era pouco. Então, muitas vezes, a gente recebia 100 euros de oferta e a nossa escola era 150. A gente conseguiu descobrir uma escola que era 150 euros. A gente estudava todos os dias. Interessante que a gente nem estudou É que foi justamente no horário que você não. Você voltou, né? Você não chegou a Lembra que eu estudar. voltei? Não, eu só paguei a matrícula. Eu acho que ainda deve estar lá na escola, porque inclusive os alemães eles são muito corretos nisso. E eles falaram que isso Uhum, não teria problema, que a hora que eu voltasse eu poderia falar com eles, né? Eu só paguei a uhum, matrícula e o primeiro dia de aula foi justamente 2 dias depois que a minha passagem estava marcada. Então eu não cheguei nem uhum. a entrar na escola de alemão, eu só fui Pois visitar e é. paguei a matrícula. Uhum. Porque eu lembro que eu ainda fiz 2 meses lá, foi bem legal. Quase chorei, tinha umas aulas lá dos números que eu quase chorei na frente do professor, porque é muito difícil aprender, gente. Mas na verdade foi bom, porque ter começado a falar alemão me destravou para poder ser fluente no espanhol. Eu vi que realmente aquilo que a gente vê as pessoas falando de você falar um outro idioma te destrava para falar outros, realmente. Porque aqui o espanhol eu tive a experiência, graças a Deus, de ter conseguido uma bolsa quando eu tinha 15 anos, eu estudei 8 meses. Era uma escola de 3 anos, mas infelizmente eu só pude fazer 8 meses, porque depois eu tive que começar a trabalhar. Mas eu estudei 8 meses, então esse básico eu consegui aprender. Isso no ano de 99. Isso foi em 99. 1999, gente. Faz muito tempo. E então eu saí dali com um pouco de base, né? Pelo menos um pouquinho do espanhol. Só que eu nunca tinha falado, por mais que na época eu tinha células e tudo mais, tinha bolivianos na minha célula, eu tinha contato com pessoas que falavam espanhol, por causa do trabalho que a gente também tinha, pessoas que eram da América Latina, mas nunca o fluente, né?
Então eu vi que realmente esse pouquinho, pelo menos, me ajudou para viver o que eu vivo hoje. Então, se você tem oportunidade, hoje você está planejando de viajar para fora, seja para qualquer país, estude a língua aqui, mesmo que não seja o idioma do país, estuda outro para você começar a destravar a sua mente, porque aí ela vai ficar mais acostumada, igual realmente a gente tem que falar o idioma, nós temos que errar. Porque uma criança, quando vai falar qualquer idioma, ela vai falar errado mesmo, e tá certo. Esse é o jeito correto de aprendizado. E a gente, com a mentalidade adulta, a gente pensa que não tem que errar, e aí trava e não aprende Uhum. porcaria nenhuma. Então é isso, você tem Exatamente. que falar, você tem que falar. E assim, as outras pessoas, é isso que eu vi, as outras pessoas, elas estão abertas para entender que você vai falar errado, porque você está aprendendo. Então você também, elas, pelo menos pelo que eu vi, creio que você pode concordar, confirmar isso, Vivian, de que elas preferiam que você falasse errado e elas te corrigissem, do que você fizesse a pose de que sabia falar e falar tudo errado. Então, as pessoas elas preferem te corrigir. Eu sempre falo aqui, ó, se você me vê quando eu tô falando com o espanhol, se eu estiver falando alguma palavra errada, se eu estiver escrevendo alguma palavra, por favor, me corrija, porque eu não fui na escola. O que eu sei falar é de trabalhar aqui, de ter a fluência de falar com vocês. E assim, eles falam que eu falo bem. Então, eu Que acredito, né? Se o bom! próprio espanhol tá falando, né? Eu Então, acho a mesma coisa que é com vocês, não se limitem, né? sim. Eu acho que um ponto importante, né, a gente comentar, Nádia, que normalmente nós brasileiros, eu falo isso no geral, tá? Se uma pessoa Uhum, chega, muitas vezes vem te corrigir, a gente já se sente ofendido, já se sente agredido. uhum. Os Nossa, mimimi, mas né? exatamente, você fala, nossa, mas a pessoa vem me Brasileiro mimizento. corrigir, que não sei. Quer dizer, e eu falo isso para vocês porque eu era assim, eu ficava muito chateada quando alguém vinha me corrigir. Então, por isso que eu falava, nossa, eu não aceito, não admito eu errar, eu prefiro ficar com a boca calada e, não, ao invés de errar o alemão. Uhum, Pensamento errado meu. Depois de uns anos, eu fui aprender, eu fui entender isso, que a minha postura estava errada, a minha forma de entender estava errada. Então, normalmente, os alemães, eles perguntam muito, né? O europeu em si, o europeu no geral, é um europeu, pergunta aham. muito, questiona muito, mas ele não faz isso para brigar com você, porque ele quer te Não. expor, porque ele quer te colocar para baixo, ele quer te humilhar. Não é isso. Uhum, É a forma, é a cultura, porque eles querem entender, eles querem saber um pouco mais. Ah, eu não entendi isso, me explica melhor. Por isso que eles estão uhum, fazendo muitas perguntas. Então, se alguém te uhum, corrige, não se sinta ofendido, não se sinta ofendida. Pense pelo lado bom, aquela uhum, pessoa quer ver o bem, sabe? Ela quer me uhum, corrigir por quê? Porque ela quer que eu aprenda. Ela está me ajudando. Foi uhum, o que a Nádia falou, uhum, né? Nós passamos uhum, por isso. E eu, às vezes, tinha aquele pensamento, nossa, mas que chato, as pessoas estão só chamando minha atenção. Mas, no fundo, era a preocupação das pessoas, porque a gente queria que a gente aprendesse. Estavam felizes que nós uhum, estávamos lá e queriam nos ajudar. A forma uhum. delas de nos servir, na verdade, né? Claro, sim. E os pontos positivos, Vivi? O que é, foi as suas maiores conquistas nesse processo da viagem para fora? Olha, só até concluindo assim a questão da volta, né? Que Sim, eu sim, falava desculpa. rapidinho. Imagina. Esse processo de volta foi um processo, eu falo para vocês, foi um pouco triste para mim. Eu fiquei triste um Uhum, pouquinho, né? Porque eu não queria voltar, eu queria ficar. E nós tentamos outras chances para que eu ficasse, mas não deu certo. Não consegui nenhuma extensão de mais 3 meses, como a Nádia conseguiu, né? De mais 90 dias. sim. Voltei triste. Não entendi muito bem porque eu tinha voltado, mas eu acho que é um ponto importante falar. Depois de alguns meses, eu percebi algumas coisas na minha família. Depois, a minha mãe ficou realmente muito enferma, né? Quase Uhum, morreu. E durante o uhum, tempo que eu voltei, foi o tempo em que eu pude cuidar da minha mãe. Então, assim, uhum, às vezes a gente não entende certas coisas, não entende por que algumas coisas acontecem. E nessa questão, o que aconteceu é que quem tinha para cuidar dela no momento era eu, né? Todos os outros uhum, familiares não podiam. Então, eu entendi que houve um propósito no meu retorno, por mais uhum, triste que eu tivesse ficado. Hoje eu entendo de uma outra forma, a gente amadurece, né? uhum, Mas, assim, a questão do que eu vi mais assim de pontos fortes, de conquistas, eu pude sair um pouco da toca, eu saí de fato da caixa. Eu pude ir para um uhum, país que eu sonhava em ir, eu pude conhecer pessoas diferentes, eu pude conhecer uma cultura uhum, diferente, eu pude viver sozinha, assim, digamos, né?
sair do espaço da família, sair do espaço Uhum, dos amigos, daquele pedaço que eu sempre vivi desde pequena, né? Eu pude ter uhum, experiências fora para um outro lugar, fora da fronteira. Isso me fez crescer enquanto pessoa, me fez crescer como profissional. Enfrentei dificuldades quando voltei, sim, mas isso me fez crescer, me fez entender certas coisas da vida que eu não uhum, entendia até eu sair e falar, nossa, mas isso é tão mágico assim? Acontece com todo uhum. mundo? Tudo depende da forma com que você vai, foi o que a Nádia falou. Claro. A questão da intenção de você ir. O que acontece? Por que você está indo? Entendeu? Tudo Uhum, isso tem que ser visto, tem que ser checado. Né? uhum. E você falou de questão de conquistas, e o que mais que você comentou? Sobre as suas conquistas, o que que você teve, que você viu que foi mais, que você conquistou durante essa experiência, porque depois você voltou, né? Em 2020 você veio aqui me visitar aqui em Madrid. Sim, Como é sim. que foi É, voltar para a Europa? Como é que, enfim, porque isso querendo ou não é uma conquista também. sim, sim. Quando eu voltei para o Brasil, em 2014, eu voltei só com 20 euros. Eu costumo brincar que eu voltei com 20 euros, duas malas, um sonho engavetado. Né? E Uhum, eu tive esse processo de me reerguer, porque eu tive que tratar meu emocional, porque eu fiquei frustrada de ter voltado, como eu comentei com vocês, muita coisa aconteceu. E durante todos uhum, esses anos, eu sempre assim, puxa, vou voltar, e parece que a coisa não ia, parece que a coisa não andava. Fiquei desempregada por um tempo, trabalhei de várias outras coisas para poder pagar as contas, e aí depois de uhum, um bom tempo eu consegui voltar para minha área de atuação. Eu falei, não, dessa vez eu tenho que ir, dessa vez eu tenho que ir. E detalhe, a gente nunca deixou de conversar, de se sim, comunicar, a Nádia e eu, né? Por mais que eu tivesse sim, voltado e ela permanecido, a gente nunca deixou de se falar, né? E eu uhum, acho que isso é muito importante, porque a gente tem bases, tem raízes nisso, né? As pessoas, uhum, os vínculos que você faz são muito importantes para você nisso. Então, uhum, uma apoiou uhum, a outra. Ela me apoiou por eu ter voltado no sentido de me ajudar emocionalmente em algumas coisas, e ela com as dificuldades dela lá, uma ajudando a outra. Então, isso faz uhum, muita diferença na vida da gente. Então, não, a gente não nasce para ser sozinho, né? Sempre tem alguém de uhum, aliança com você. Isso é muito importante. uhum, Né? E eu sempre com esse sonho, vou voltar, vou voltar, vou voltar. E eu consegui voltar para o mercado de trabalho. Eu falei, não, agora tem que juntar dinheiro. Eu falei, agora eu vou como turista. Agora eu não vou para limpar a casa de ninguém. Agora eu não vou para cuidar de filho de ninguém. Claro que foi ótimo, foi bem, só aprendi demais. Mas eu falei, não, agora eu quero ir para desfrutar. Eu vou pagar uhum, de turista agora. E foi uhum, exatamente isso, né? Eu juntei, me planejei. Por isso que para tudo a gente tem que se planejar. Não adianta você querer fazer as coisas. uhum, Ah, mas é muito caro para ir, pelo amor de Deus, você não tem dinheiro. Porque a gente sempre escuta esse tipo de coisa, tá? Então sei. não se preocupem com isso. Fui, juntei, paguei, voei. E em janeiro de 2020 eu estava descendo em Madrid, gente, depois de 5 anos praticamente, sem pisar na Europa. Então, assim, a Uhum, sensação, você falou, caramba, volta um filme, vocês não têm noção, por mais uhum, que não tenha sido na Alemanha, foi na Espanha, mas volta um filme, aquela uhum, sensação, você sentir aquele friozinho no seu corpo. Gente, é uma coisa de louco. Quem passou por essa uhum, experiência sabe. Né? Então, assim, eu cheguei a ficar 20 dias em Madrid e o mais interessante é que foi justamente quando estourou a Covid. Né? E nessa época eu trabalhava num hospital, todo mundo ficou assustado quando eu cheguei. Falei, gente, é simples, faz o teste em mim. Se passou 15 dias não deu nada, tá tudo bem, né? Mas assim, a uhum, experiência de ter voltado, de ter conhecido um outro país da Europa, que eu também tinha curiosidade de conhecer, e na uhum, parte de turista, foi muito boa. Né? Eu pude passear por vários lugares, desfrutar, fazer compras, coisas que realmente um turista pode fazer, sem medo de sair na uhum. rua, preocupado com algumas coisas. Então, assim, a experiência foi totalmente diferente. E aí, gente, ó, o negócio é o seguinte: logo, logo tô arrumando as malas de novo. Por quê? Porque quem é ficado pelo bichinho não adianta. Né? A gente Pois vai e é, volta, até que eu fique de vez. pois é. E dentro desse processo, Vivian, o que que você teve mais medo dentro da sua experiência de tanto de morar, o tempo que você morou, voltar, o que que você teve mais medo? Olha, em alguns momentos, eu confesso para você que, por tudo que aconteceu, englobando tudo, né? Juntando tudo num balaio Uhum, só, uhum, ah, eu cheguei por um tempo a ter medo se realmente era propósito de Deus tudo isso. uhum, Será que realmente não era minha emoção? Será que realmente era eu querendo fazer as coisas e não algo da parte de Deus de fato?
Uhum. né? Uhum. Por que ter voltado? Por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram? Será que eu fui fraca? Será que eu fui medrosa? Por que que aconteceu? Então, assim, a gente se pergunta muito sobre tudo isso, né? Então, no Uhum. meio de todo esse processo, um dos meus maiores medos foi esse. Poxa, será que eu estou fazendo coisa da minha vontade? Será que é eu que estou Uhum. querendo e não é bem assim? Então, por isso que Uhum. eu falo, a gente tem que estar muito sensível, né? Hoje eu Sim. entendo, né? Agora, esse ano, né? Depois que eu voltei de Madrid e tal, eu entendo isso muito mais, né? Tudo que tem acontecido na Uhum. minha vida desde essa viagem de Madrid, até um pouquinho antes, inclusive, me fez entender que Uhum. realmente eu precisaria ter mais maturidade para passar pelos processos. Talvez se eu estivesse aí junto com você e tudo, talvez eu não tivesse uma maturidade maior, eu não tivesse Uhum. conseguido avançar em outras coisas, né? Uhum. Mas Uhum. enfim, eu tive medo de não ser, de ser eu, só eu querer fazer e não ter algo Claro. cuidando de mim, né? Claro. E isso é importante você falar, né? Muitas pessoas hoje que voltaram para o Brasil, enfim, tem muitas histórias aí. Eu vou conversar com várias pessoas que tiveram essa experiência também de voltar, de vocês não Uhum. pensarem isso, de que vocês estavam errados e não, mas por isso que é importante você é, é, ter claro o que você quer. Eu penso que você tem que ter a sua o seu emocional, posso dizer assim, numa linguagem mais clara, muito firmado, porque você não vai deixar esse tipo de medo não podia parar você. Ah, mas será que tudo? Aí você esqueceu de toda a maturidade que você aprendeu nos 3 meses de Europa, que isso você não. Se você tivesse permanecido no Brasil, você não ia amadurecer tanto. E o voltar também, né? A mesma coisa. Então, muitas vezes a gente não tem que. Esse barulho? Tá saindo barulho aí? Estou te ouvindo muito bem, sem Vocês barulho. estão. Não? Tá saindo barulho? Aí pra vocês tá saindo algum barulho? Alguém pode me dar um Para mim, feedback? não. É porque eu não sei, eu não acho que é meu fone, não. Então isso é importante. Você não, se você tiver que voltar, entenda também os tempos. Cada pessoa tem as suas estações. Você tem que entender o seu tempo. Hoje a gente vendo, né? Tinha realmente com tudo que aconteceu, pode não parecer, mas a Vivian realmente tinha que estar no Brasil. Obrigada aí por avisar que tá bom o som. Então tinha um propósito, Obrigada, porque Rô. ela cuidou da mãe dela, né? Isso e todas as outras coisas que aconteceu com ela, porque ela passou por muitas coisas com a volta, que não é fácil lidar com o sentimento de não, de culpa, né? De não, acho que é essa a sensação, né? De culpa. Mas é aquilo que eu falei lá de quando eu tentei jogar futebol e fui para o Rio de Janeiro. Lembra? A gente sempre tem que ficar com a experiência de ter tentado, mesmo que não deu certo. Porque imagina se você, Vivian, não tivesse vindo para aqui, para a Europa, a gente nem tinha se conhecido. E tudo que a gente tem Exatamente. da nossa história aí de 9 anos, a gente. Todas as palavras que você pôde me confortar nos momentos de choro, nos momentos de alegria, eu com você também, né? A gente fazia videochamada e chorava junto, porque não, Verdade, nossa. é muita coisa que é muita pressão, sabe, gente? Não é fácil, sabe? Não é fácil você. Faz parte do trabalho, mas não é fácil você às vezes estar num país diferente, numa cultura diferente, longe de seus familiares, longe de seus amigos. Você tem que aprender, e aqui na Europa a gente tem contato com muitas outras culturas, não é só os europeus, né? Então, isso é uma expansão da nossa mente de como aprender a lidar com isso, que vocês não fazem ideia da pressão de você. Igual, eu nunca tinha cuidado de uma criança, na verdade, eu não cuidei de criança, mas eu cuidei de uma moça tetraplégica, eu nunca tinha trocado fralda de criança, e eu tinha que fazer isso. E isso é um processo bem, assim, na época, como que eu vou fazer isso, Deus? Eu não sei. Não sei cuidar, eu não sabia nem cuidar bem de mim. Eu sabia ajudar as pessoas no sentido mais emocional, mas não no físico ali, no braçal. Mas Deus foi dando graça e me ensinou como fazer. Então, a gente tem que ter claro isso, né? De saber passar as estações, os processos que tem que passar, porque, querendo ou não, eu gosto muito da palavra do círculo virtuoso, que você passa pela mesma coisa, mas num nível maior e melhor.
não o vicioso, porque o vicioso você passa pelo mesmo processo até que você amadure. Enquanto você não responder nessa questão, fica no vicioso. Por isso que, e pior, quando passa o vicioso, fica pior as coisas. Então, se você hoje está passando por alguma coisa que está difícil aí na sua vida, analisa se é um círculo virtuoso ou um vicioso. Porque se é um vicioso, é porque você não está dando a resposta certa. E muitas vezes você vai precisar de ajuda de alguém. Que era o que eu e a Vivi a gente tinha, né? Mesmo eu brinco que é do outro lado do rio, né? Do oceano. E que Eu rio, tinha hein? alguém que eu podia me apoiar, né? E alguém que eu podia chorar junto. E isso é importante. E que conselho você daria para alguém que deseja morar fora, ou viajar? O que que você hoje, com a experiência que você teve aí de 9 anos depois, o que que você dá de conselho? A primeira coisa que eu posso dar de conselho é o seguinte: não abandona seu sonho. Uhum, Não abandone seu sonho, né? Eu falo que a gente precisa aprender a ser sapo surdo. Sapo uhum, surdo, para quem não sabe, né? O sapinho correndo lá e todo mundo falando, ele não sabia o que era, correu, correu, chegou no final da corrida e depois não entenderam, uhum, ué, mas falou tanta coisa ruim dele e tal, por que que ele venceu? Ele venceu porque ele era surdo, ou seja, ele uhum, não escutou nada do que foi falado. Então, não abra mão do seu sonho e se uhum, planeje, se planeje. uhum, Eu falo para vocês que nesse processo, antes de eu ir para a Alemanha, era um sonho desde criança que isso foi crescendo, mas se eu for parar para ver quantos anos eu me preparei, eu acho que foi uns 2 anos antes, praticamente. Né? uhum, Começando a uhum, entender um pouco a língua, a história, a cultura, quanto custava para ir, como que ficava, se tinha passaporte. Então, eu fui, comprei passaporte aos poucos, fui lá, juntei dinheiro, depois fiz não sei o quê. Então, se planeje, veja quanto você uhum, precisa gastar, como que vai funcionar. Começa a juntar um pouco, não precisa ser muito uhum. dinheiro, sabe? Você começa a juntar R$ 10 aí por semana, por mês, por 15 dias. Gente, faz a conta, vai ter, né? Por mais dificuldade que a gente Claro. esteja passando no país, mas dá para sobrar alguma coisa, a gente consegue apertar o cinto, né? Então, não Uhum, abandone seu sonho, se planeje, né? uhum, E, assim, procure fazer as coisas de uma forma correta, né? Tem muita gente uhum. picareta aí, tem muita gente Sim, que quer se aproveitar do seu sonho. Então, a gente tem é que o que tomar mais muito tem. cuidado. A forma com que a gente vai Uhum, entrar no país que você quer entrar, de que forma você quer entrar, é questão de uhum, dinheiro, questão de visto se não precisa. Não tenta dar jeitinho brasileiro, gente. Aí fora a coisa é feia, não resolve. Né? Então, uhum. assim, procure fazer as coisas. Ah, mas foi nos lados corretos aí, demora mais. Gente, não importa, vai dar certo, vai dar certo. Né? Então, Claro. assim, se planeje, não abandone seu sonho, faça as coisas da forma correta e mira, sabe? Mira mesmo ali, ó, no alvo. Você vai conseguir chegar lá. Porque, assim, Claro. se nós duas, enquanto improváveis para as nossas famílias, e tantas outras pessoas são improváveis, às vezes até Uhum, você que está escutando aí, as pessoas não dão uhum, nada para você, você tem um baita de um sonho aí dentro de você, você fala, cara, quando isso vai acontecer? Calma, vai aham. acontecer. Não desista disso. Sim, sim, é verdade. E você, pensa em morar fora? Ah, com E o que que você tem certeza. feito para isso? E o que que você tem feito Olha, para se organizar para isso? assim, desde que eu voltei para minha área e eu voltei para Madrid, né, que eu fui para Madrid aí de férias, tudo, eu falo que eu já fui, a gente brinca, né, já fui sondar a terra. Então, eu já fui olhar se tinha empresas, como é que funcionava, o que, que eu podia fazer para melhorar. E eu falo para vocês que eu Uhum, cheguei a mandar currículo, né, na empresa que eu trabalhei antes dessa que eu estou hoje. Eu cheguei a mandar currículo em espanhol, traduzir assim super rápido, uma colega me ajudou, e eu cheguei a mandar para vagas uhum, aí na Espanha. Né? Então, assim, estou me uhum, preparando porque a gente tem que mirar, então, estudando a língua, né? No tempo uhum, vago, estudando a língua, entendendo um pouco como funcionam as coisas, procurando saber como é que faz para ir, dessa vez ir mesmo com visto de trabalho, talvez, ou na empresa uhum, que eu estiver trabalhando, ou talvez na que eu estou, tendo alguma chance indo para lá. Então, assim, uhum, procurar outras formas, porque da forma que nós uhum, fomos, a gente passou por um processo de crescimento e aprendizado, mas eu falo que foi muito quebrar pedras. Então, para poder sim, ir para o país, para voltar todo esse processo, se eu já estou num processo agora, por que eu não posso conseguir um visto de trabalho, já ir com um claro, trabalho, as coisas vão ser um pouco melhores em questão de moradia, claro. de dinheiro, de tudo, né? Então, preparação existe sim, voltar e ficar é o que eu quero de fato,
né? Mas a Uhum. gente sabe que para tudo existem processos. Então, por enquanto, eu estou aqui do outro lado do Rio, Brasil, São Paulo, fazendo tudo que for necessário para depois ir para o outro lado do Rio. Claro, logo mais vai estar aqui, espero, de férias, né? Espero que esse ano você vai estar aqui comigo, aqui em casa. Mas, Vocês vão ver stories aí da gente junta e lives juntas aqui em nossa, Madrid vai ser também. uma delícia. Bom, gente, segundo o que eu tô vendo aqui, a gente tem 5 minutos. Eu sabia que seria pouco tempo para falar tudo que tinha que falar. A gente tentou, de alguma maneira, aí falar um pouquinho da nossa história, né? Uma coisa que, por que desse projeto? Eu vejo a nossa história é muito importante. Eu quero deixar isso para você. A sua história é importante. Pode parecer que para você não é, mas para quem está ouvindo a sua história é importante, porque vai mudar a vida também. Eu creio que tanto a história da Vivi, um pouquinho do que vocês ouviram da minha, que vocês vão continuar ouvindo aí da minha, vai mudar a maneira de vocês verem. Eu tenho certeza que hoje vocês aprenderam muitas coisas aqui com a gente. Então, continue né, participando. Se você já teve uma experiência internacional e quer bater um papo comigo, me chama no inbox para a gente marcar uma live junto, porque eu quero conhecer a sua história. Eu tenho certeza que muitas outras pessoas querem conhecer a sua história, suas dificuldades. Participem com a gente. E Vivian, né, você sabe o quanto eu amo você, amo sua vida. Foi muito bom te rever pessoalmente aí na sua casa, agora em novembro, dezembro, né? E a gente tem a aventura lá na minha avó no Ceará também, que a Vivian viajou comigo lá para minha família. Foi muito bom passar um tempo com você, de ver o seu crescimento também. Se vocês quiserem, se vocês estão passando por algum processo aí de transição de carreira, precisa de uma mentora, por favor, falem com a Vivian, porque é alguém que realmente eu acredito naquilo que ela faz, realmente ela vai te ajudar a se desenvolver. E obrigada por você estar aqui. A gente voltando aí para as redes sociais, né? Eu tinha começado em 2019, depois eu parei um pouco, fiquei quase aí 2 anos off só postando coisas simples. Mas agora esse ano eu já tinha planejado que eu voltaria firme esse ano de 2022. Então, eu quero agradecer por você novamente estar fazendo parte desse novo projeto. E eu sei que muitos outros virão. E saiba que você sempre está no meu coração. E, e vamos voar, né? Vamos voar para esse tempo, nesse novo ano. Eu desejo muito sucesso para você, muito crescimento, que saiam palavras de sabedoria da sua boca mesmo. E que Deus te livre das pessoas más, que Deus te coloque com as pessoas corretas. E a mesma coisa eu desejo para vocês que estão assistindo aqui essa live. Saiba que a história de vocês tem importância. E ela pode transformar a história de outras pessoas. Um forte abraço. Não sei se vocês têm alguma pergunta nesse. Temos 2 minutos. Alguém tem alguma pergunta? Eu não cheguei a olhar. Eu pensei da gente tirar uma selfie lá Sim, fora. verdade. Obrigada por lembrar, porque eu esqueço. Deixa eu tirar os Você está mais comentários. acostumado. Enquanto você tira os comentários, eu também quero agradecer, né, o convite. E você também mora no meu coração, né? Gratidão aí por toda a amizade de todos esses anos, as aventuras que a gente passou e tem passado, né? Uma de um lado do Sim. rio, outra do outro. E foi uma alegria a gente ter passado um período juntas aí de férias, mais uma aventura que a gente tem para contar, né? Muita história para contar. Uhum. E foi o que a Nádia falou, né? Se vocês estão com alguma dificuldade no processo de transição de carreira, precisa de alguma ajuda, vamos conversar, me segue lá, @VivianVito. E eu estou aqui à Uhum. disposição para ajudar vocês, porque no processo que eu passei, eu quero compartilhar com vocês para que vocês também voem, né? E as coisas aumentem e avancem. E parabéns por esse Uhum. novo projeto, que Deus multiplique muito mais aí na sua vida. E vamos Amém. seguindo aí, gente. Tem muita coisa boa que a Nádia vai contar, vocês não fazem ideia, ideia. Com certeza. Você tira aí Clica a selfie desde o seu. Hã? nos 3 pontinhos embaixo do comentário, tá lá, ocultar comentários. Desativar comentário, sim. Acabei. Isso. Aí a gente consegue tirar. Ué, o meu não sumiu, acredita? O seu sumiu? Espera. O meu sumiu. Então, se o seu sumiu, tira Será- você, porque senão o meu vai aparecer Deixa com eu tentar uma. ver se eu consigo tirar. Acho que eu consegui. Deu certo?
deu certo, que seu veio vai parar a live. Me avisou aqui que ia parar a live. Bom, gente, eu quero agradecer aí a presença de vocês. Se você ainda não acompanha meu Instagram, por favor, me segue aí. Com certeza eu vou postar muitas coisas, não só sobre eu morar aqui, tá, gente? Eu não vou ser especialista nessa área. Eu simplesmente quero contar histórias. Então, seja a história da experiência de morar fora, seja a experiência na parte de experiência de carreira, seja na parte tecnológica, enfim. Eu quero mostrar que a história de vocês são importantes. E claro, futuramente vocês vão conhecer mais projetos aí, mas eu quero agradecer pela presença de todos e um forte beijo para todos e um forte abraço. Tchau, Até a tchau. próxima, gente. Obrigada, Vivi. Tchau. Obrigada eu. Tchau, tchau.